precisamos ouvir, não da forma como queremos. Exorta, ensina e edifica. Fala com a tua igreja aquilo que é necessário para esses dias. Oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 2 Crônicas, capítulo 29. Versículo 7 e 18, assim está escrito: começaram a santificá-la no primeiro dia do primeiro mês. E ao 8º dia do mês chegaram ao alpendre do Senhor e santificaram a casa do Senhor. E 8 dias, no 16º dia do primeiro mês, acabaram. Então foram ter com o rei Ezequias no palácio e disseram: acabamos de limpar toda a casa do Senhor, como também o altar do holocausto, com todos os seus utensílios, e a mesa dos pães da proposição, com todos os seus utensílios. Só até aqui, podem sentar, por favor. Nós estávamos falando, na sequência, sobre a vida do rei Ezequias, alguns fatos que eles marcam pessoas que se identificam com a história dele, pessoas que passaram por algo similar ao que ele passou. Recapitulando brevemente a história para você poder entender com afinco essa palavra, o rei Ezequias, ele é considerado por alguns judeus um dos melhores reis de Israel, sendo que na corrente majoritária o melhor rei é o Davi. Davi de Melech, como chamam os judeus. Só que Ezequias teve um papel fundamental na história de Israel. Por quê? Porque Israel estava sitiada. A cidade santa estava completamente cercada por uma pessoa perturbada. Pensa aquela pessoa perturbada, complicada, aquela pessoa má. Era esse rei que estava dominando as cidades. Qual o nome desse rei? Senaqueribe. Então, Ezequias ainda estava sob a liderança do seu pai Acás. Só que o seu pai Acás foi um péssimo exemplo para o filho Ezequias. Sendo certo que Acás cometeu fratricídio, atrocídios, que levaram o Todo-Poderoso a fazer o quê? Repudiar veementemente aquela atitude e por isso permitiu também que a cidade fosse cercada e dominada. Note que infelizmente nós pagamos um alto preço por má administração de alguns líderes. Note isso. Sendo que naquela época só existia um monarca, que era Acás, que Ezequias vai reinar com 25 anos após a morte de Acás. Só que ele só pode reinar quando o pai morre. E Ezequias tinha uma infância dolorosa, triste, sabe por quê? Porque o pai dele chegou a pegar algum dos seus filhos e sacrificar a deuses pagãos. Olha que coisa terrível. O cara matava a pessoa, o próprio filho, para adorar um Deus, sabendo que o verdadeiro Deus não precisava de sacrifício humano naquela época para poder fazer alguma coisa. Então a metodologia que ele usava na época, qual era a metodologia? Metodologia própria. Dogmas, alguém entende? Cerimoniais, ritos, que é colocado, infelizmente, em alguns lugares, para poder liderar pessoas. Pergunta e se responde em pensamento. É mais fácil liderar quem não sabe ou quem sabe? Quem não sabe. Entenderam a mensagem, né? Para começar. Vamos lá. Então entenda uma coisa. Quando Acás morre, Ezequias tem a opção. Ou eu repito a história do meu pai, ou eu extraio os ensinamentos e dou um rumo a essa nação. E ele vai fazer justamente o quê? Ele vai fazer assim: olha, a história que meu pai deixou, esse legado não é bom. Apesar de ter algumas coisas boas, eu vou absorver o que é bom e vou jogar fora o que não presta. Então, quando ele toma a decisão de agir diferente do pai, ele vai se deparar com um grande empecilho. O povo já não conquistava mais na monarquia da descendência de Acás, que seria Ezequias, já empossado por ele. Só que o cerimonial judaico diz que o rei, para ser empossado, ele teria algumas coisas a realizar. Para ter credibilidade, aquilo que muitos lutam para ter, que alguns não percebem que isso se baseia, isso se concretiza com atitude, não com palavras. E quais eram as atitudes? Um dos feitos na época era o quê? Conquistar
cidades para que o povo pudesse ver que Deus estava com aquela pessoa. E Ezequias, a primeira coisa que ele vai fazer é tomar uma decisão. Não vou repetir a história dos meus antepassados. Não vou seguir a história dos maus líderes. Não vou seguir os ensinamentos errados. Vou repudiar veementemente e vou agir conforme Deus tem colocado no meu coração. Ele era o líder nato da época e precisava conquistar o povo. Só que entenda a gravidade do problema. Olha para cá, por favor. A cidade estava cercada. Imagine isso aqui, Jerusalém, com uma única entrada. E Senaqueribe ao redor, já conquistando várias tribos. Quando uma pessoa assume a monarquia, qual era o fato? O primeiro fato a se tomar? Reunir os generais de batalha, ter um consenso, uma reunião e falar: a estratégia de guerra é essa, é essa, é essa, vamos fazer assim, essa, correto? É o mais coerente? É o mais razoável? Sim. Só que Ezequias fez diferente. O pau quebrando lá fora, o inimigo amolando a espada. Deixa o inimigo amolar a espada, não tem problema. Deus está com você, está te guardando aqui. Glória a Deus. Se preparando lá fora. Só que ele não poderia atuar com êxito tal se ele não se preparasse espiritualmente. E por que estava tudo em declínio? Porque o pai dele fechou o templo. O templo estava fechado, ninguém poderia adorar a Deus. Ninguém poderia cultuar a Deus. Para você entender o que eu estou falando, você tem que ler Reis, tem que ler Crônicas, tem que ler Isaías. Entendeu? Eu estou resumindo uma história, estou sintetizando para você poder entender. Então entende uma coisa. Ezequias, ele teve que tomar atitudes que ele foi para mim um cara completamente inteligente, estratégico, falou assim: eu nunca vou lograr isso na vida se eu não organizar minha vida espiritual. As coisas não vão andar se o mundo espiritual não estiver equilibrado no seu devido lugar. Não adianta. Meu pai perdeu várias batalhas e vários do meu povo e da minha prole morreram porque meu pai conduziu mal esse povo. Como é que os seus líderes têm conduzido a sua vida? Não me responda, por favor. É você que decide estar sob a liderança dele ou não. Hoje nós temos o livre-arbítrio, a faculdade de opção, graças a Deus. É a multiforme, não a uniforme. Uniforme. Vários. Não gosta ali, não gosta aqui. Não estou bem, meu amigo não está bem, não gosta, dá licença. Pede para sair, como dizem, né? Pede para sair, siga adiante onde você se sentir bem. Mas o que importa é que você vai continuar seguindo. Então o que ele vai... Está pesado? O que ele vai fazer então? Ele vai fazer assim, ó. Eu não vou reunir ninguém de guerra, não. Eu vou me acertar com Deus. Glória a Deus. Nós já recebeu ali. Glória a Deus. Eu vou me consertar com Deus. Porque eu fazendo um conserto, eu posso deliberar de forma correta. Eu posso liderar inspirado pelo Espírito Santo. Aleluia. Então eu me conserto. Ainda estou no introito. Eu me conserto. Depois que eu me consertar, aí sim eu vou pensar nas outras pessoas. Não adianta ajudar se você não está em condição de ajudar, certo? A gente só dá o que tem, não é? É verdade. E eu ainda ouço pessoas falar que o diabo deu isso para fulano. Como é que alguém dá o que não tem? Se Deus diz que é o dono do ouro e da prata. Mas tudo bem, isso é uma outra história. Então entenda, eu me conserto. Depois que eu me conserto, eu faço uma aliança com Deus. Foi o que nós falamos semana passada. Eu fiz aliança particular, agora sim. O povo vai começar a ver o que Ezequias estava fazendo. Ele começa a conquistar a credibilidade do povo, não porque ele fala, mas porque ele faz. Alguém entende? De vez de falar, faz. Porque o resultado vai fazer o estrondo necessário. Glória a Deus. Às vezes falar demais subtrai a vitória e a bênção que estava Aleluia. por seguir, por acontecer, por continuar. O que impera na sua vida hoje? O que domina? E Ezequias está fazendo as coisas tudo certo. O interessante disso tudo é que ele não teve um bom exemplo dentro de casa. Ele não teve um bom mentor. Ele não teve um bom líder. Ele não teve quem instruísse. Ele não teve quem conversasse e falasse assim: meu amigo, olha só, esse negócio aí foi impecável, parabéns, meu amigo. Perdeu a noção? Está sem juízo? Não é assim! Muda! Ele não teve isso na infância dele. Ele teve um pai violento. Um pai que foi um péssimo exemplo e foi rejeitado por Deus. Já estou saindo da introdução, fica calmo.
Olha o que ele vai fazer. Aliança. Quando ele faz aliança, o povo começa a olhar ele com olhos diferentes. Todo mundo? Claro que não. A Bíblia vai dizer que o povo do Reino Norte, a maioria deles, rejeitaram e caçoaram de Ezequias. Mas a totalidade do povo sul foram com base naquilo que Ezequias estava fazendo e não falando. Entenda a real situação, tenta se transportar. A cidade está cercada, o inimigo está molando a espada. As pessoas estão com sangue na boca, querendo continuar a devastação. Muitos já tinham morrido. O rei poderia reunir as pessoas de confiantes da elite, a tropa de elite do seu exército, e ir para a guerra. O que adianta ganhar um momento e perder outros, e acabar perdendo o principal, a vida e a salvação? É verdade. Ezequias, ele para mim foi um homem muito inteligente, porque ele viu que na real conjuntura que ele passava, ele precisava tomar uma decisão que ia mudar a vida espiritual dele. E essa decisão ia ser uma extensão para o povo, mas nem todo mundo ia acompanhar. Mas os que não acompanham, Deus cuida. Glória a Deus. E essa é a parte pesada que eu não sei se vocês querem ouvir. Quer ouvir? Aleluia. Então calma que eu vou chegar lá. Ezequias fez aliança. Quando ele faz aliança, ele vai fazer uma reunião. Olha só, gente, eu estou falando de uma cidade. Depois procura saber quem era Senaqueribe. É a pior espécie que existiu, uma das piores. Uma das piores espécies. Sem dúvida. Estava cercado. Eu mato esse miserável agora. Essa cidade é nossa. Quem disse que o inimigo vai tomar isso aí que é seu? Quem disse? Glória a Deus. Está condicionada a tua atitude. Então, Senaqueribe está do lado de fora e Ezequias está do lado de dentro. Você está aqui do lado de dentro, não está? Senaqueribe está lá fora, não está? Analogia, o inimigo está lá fora, não está? Mas Deus está aqui dentro te orientando, amém? Glória a Deus, amém? aleluia. Graças a Deus. Então entenda, a decisão que ele vai tomar agora é aliança com Deus. Eu faço aliança e depois que ele faz aliança, ele vai fazer o Pessa Samer, o dia da Páscoa. Em hebraico só se fala Pessa. A Páscoa, uma das festas mais tradicionais. A principal é o Yom Kippur. Mas ele vai fazer a Páscoa. Então ele vai mandar os mensageiros passar nas tribos, nas cidades, nos municípios, nos bairros e vai avisar. Olha, vamos comemorar a Páscoa. Não vou falar da Páscoa. É tempo de festa. Vamos mudar essa situação, porque eu faço um decreto agora, mandando abrir o templo que estava fechado. Glória a Deus. Vou traduzir para você. Eu creio na palavra profética. Então, com base nisso, eu vou profetizar que Deus vai abrir aquilo que estava fechado. Aleluia. Tem áreas que estão trancadas porque você trancou, você botou a chave lá e trancou. E talvez você tenha perdido a chave e não sabe mais como abrir. Por quê? Porque toda chave, para abrir, tem que saber o segredo da porta que está fechada. E às vezes os segredos chegam quando Deus ministra a palavra nos nossos corações. Alguém me entende? Diga amém. Amém. Então Deus vai começar a te ensinar esse segredo, que na verdade não é segredo, e você já sabe muito bem como fazer o negócio. A questão é a atitude em prol daquilo que precisa ser feito para conseguir um resultado positivo e para que nós possamos chegar à salvação eterna, que é o maior desafio para mim nessa terra. Então, depois disso tudo, a ordem é: abra o que estava fechado. Glória a Deus. Dois recebem? Eu recebo. Deus, pode abrir o que estava fechado, eu quero entrar. Porque o que Deus manda abrir, gente, é garantia de você entrar. De repente está fechado aquele negócio lá. Aí foi, abre o negócio lá, aí o homem de Deus foi lá, orou. Estou falando assim, eu estou isso da terra, agora que eu entendi. Aquele negócio lá, o homem vai lá, o homem de Deus já foi lá, Ezequias já foi lá, já fez o que tinha que fazer, né? Orou e tal, se consertou. Peraí, mas eu não posso usar de investidura sacerdotal, porque o Gadol Cohen, o sumo sacerdote e o Cohen tinham atribuições na época específicas que nenhuma pessoa poderia fazer. Tanto é que quando Saul faz aquilo que só o sacerdote podia fazer, a primeira coisa que Deus falou: não te quero mais como rei. Fez o que não era para fazer, está no quadrado que não era para você estar. É verdade. Chamei para ser rei, não profeta, então fica no teu lugar. Então, Ezequias, ele absorve o que? As bênçãos, os ensinamentos dos antepassados. Porque deveria ser um camarada que meditava nas escrituras sagradas, nos papiros da época. Então o que ele faz? Ele vai começar a falar: peraí,
eu fiz o conserto. Agora eu preciso chamar as pessoas para fazerem o conserto. Então, que os mensageiros possam avisar que existe uma porta aberta. Aleluia. Existe uma solução simples, humilde, né? Pequena. Mas lá tem luz, está aberto. Estava em trevas, porque quando ele abre a porta, o sol impera, o sol entra, a luz entra. Enquanto ele abre a porta, é facultativo às pessoas. Ou eu entro, ou eu fico como estou. Se está bem, amém, graças a Deus. Mas para mim, como disse Davi, o melhor lugar de se estar é na casa do Senhor. Então entenda uma coisa, Ezequias está dando um bom exemplo. Sei que talvez a história mexa com alguns que até me assistem ou ouviram. Então você procura com calma. Olha o que Deus está falando aqui. Eu estou abrindo aquilo que estava fechado. Amém. Agora você entra se você quiser. Você quer, aleluia, você quer entrar? Então venha até mim. É assim que Jesus fala, né? É assim que ele falou, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Eu sou a porta, aquele que entrar por mim. Vocês conhecem tudo isso? Mas é simples, né? Então, a porta está aberta. Mas Ezequias não podia obrigar as pessoas a entrarem. Quem me entende, diga amém. 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 Você pode falar, ali tem uma porta, ali o negócio é sério, ali o negócio funciona, ali não é brincadeira, porque infelizmente hoje existe uma mistura que consegue fazer pessoas cristãs desanimarem por causa de mais administradores, como foi o caso de Acais. Maus líderes, maus pastores, como existe o mau analista de sistema, o mau policial, o mau guarda municipal, o mau juiz, o mau pastor, o mau padre. Existe tudo, mas eu não posso me deixar dominar por causa da atitude de outras pessoas. Pelo contrário, de vez de eu ser influenciado por elas, eu posso ser um influenciador em meio a uma sociedade, que eu posso ser a luz para aquelas pessoas e a esperança para uma nação. Glória a Deus. E todos nós temos um chamado, temos uma missão. Olhe para cá, por favor. Olha o que Ezequias vai fazer. Eu fiz a minha parte. Agora, missionários, mensageiros, obreiros, como quiser, faça de você. Mas se não vier, não é problema teu, amigo. Nem meu, se não vier, é com Deus. Olha o que Deus vai fazer. A tribo norte, ela decide por maioria não seguir. Se revolta. Motim, já viu isso? Sedições, rebeldia. Né? Sabe? Rebeldia, né? Só que a tribo sul toda, eu vou. É como se a zona norte falasse não e a zona sul falasse sim. Entendeu? Áreas querem ir, outras não querem. Agora vamos entender. Pessoas disseram, eu vou entrar nesse negócio. Só que antes dele entrar, Ezequias deixou. Os generais devem estar lá, meu Deus, esse homem está maluco, como é que a gente vai guerrear? Olhe para cá no que eu vou te falar. Esta, para mim, é uma prova cabal da presença de Deus quando nós obedecemos a sua palavra. Olha essa palavra para você ver. Aqui é um fato onde Ezequias não guerreia. Quem guerreia por ele é Deus. Ele levanta um anjo que destrói 185 mil pessoas. Isso está em 2 Reis, depois você procura. Ele levanta um anjo que destrói 185 mil pessoas a comando de Senaqueribe. Então eu entendo que um anjo tem força para derrubar 185 mil no mínimo. E a Bíblia diz que Deus bota anjos ao nosso redor, está com medo de quê? Glória a Deus. Só 2 recebem? Graças a Deus, aleluia, está pesado. Vamos melhorar. Entenda o que eu estou falando para você. Tem guerras, meu amigo, minha amiga, que é você que vai ter que ir para a labuta. Pastor, que é labuta? É luta, é guerrear, é enfrentar mesmo. Cão, tem que superar isso, tem que ir para a batalha. Tem outras que estão fora do nosso controle. Ai Deus, espera aí, eu já vi que você fez a sua parte. Essa daí é comigo, diz o Senhor, eu vou resolver para você, sabe por quê? Aí que está o negócio. Eu estou tentando elencar ponto a ponto na sua mente para construir uma história e você aplicar na sua vida. Porque quando ele faz tudo isso, em meio a uma guerra espiritual, em meio a uma guerra material, ele vai confiar em Deus de tal forma que os generais, os coronéis, né, os donos da festa lá, falam, não, a gente tem que guerrear, meu amigo.
A gente tem que lutar. Ezequias poderia falar assim: sim, ou eu sigo o teu conselho, ou eu sigo aquela voz que está aqui falando no meu coração. E quando ele demonstra claramente a confiança no Eterno, o que acontece? Deus cuida dos inimigos. Entenda o que eu vou te falar, por favor. Esse aí também. Confia em Deus, organiza sua vida espiritual, entregue-se de coração ao Todo-Poderoso, ande diante dele ser perfeito, diz um grande rabino. Suprime a tua vontade perante a dele, para que ele reprima a vontade dos outros ante a tua. Glória a Deus. E pode ter certeza que esta guerra que você não vence, ele vencerá por você. Esse é um dos casos que eu vejo Deus lutando por alguém na Bíblia. A maioria da Bíblia vai ensinar a gente a lutar. Na maioria das passagens e personagens bíblicos, vai nos ensinar a batalhar, a trabalhar, a nos qualificar, a nos preparar, a treinar. Quem lembra do vídeo da praia? Não sei se vocês já assistiram a correr na praia. Correr de tal maneira para que alcance o prêmio. Tem que correr, amigo, mas ninguém corre se não aprender a engatinhar, se não aprender a levantar, se não aprender a andar. É fases, são etapas. E ele toma a decisão. Bem, eles podem até ter razão no que eles estão falando. O perigo é iminente naquele momento. Pode acontecer a qualquer momento, naquela época. Mas eu decidi em organizar minha vida espiritual. Glória a Deus. Você pode ter certeza, você pode estar passando pela luta que você for. Você pode estar enfrentando a tribulação que você estiver enfrentando. Você pode estar passando pelo caos financeiro, pela desgraça que for, pela vida emocional retalhada e fragilizada que for. Se você decidir, peraí, esse moço aí abriu o tempo. Alguém entende? Glória a Deus. Tem uma porta aberta. Aleluia. Se você falar, eu vou mudar a minha vida espiritual agora, eu duvido que Deus não venha batalhar ao nosso favor. Porque eu só prego com base no que eu creio. E isso foi o que aconteceu na época. E agora, saindo da introdução, mas eu já vou encerrar, porque já vi que eu não tive tempo nem de sair da introdução. Olha que coisa interessante. Ezequias vai chamar os Cohen e os Gadol Cohen, enquanto os missionários, alguém tem? Os ungidos, os obreiros, aqueles que nasceram com missões, eles vão avisar, ó, o tempo abriu. É um tempo novo agora na cidade santa. É um tempo novo aqui em Copacabana. Aleluia. É um tempo novo aqui no Rio de Janeiro. É um tempo novo no Brasil. É um tempo novo no mundo. Glória a Eu Deus. falei isso aqui, vou repetir. A crise está imperando no mundo hoje. No Brasil, então, né? Vamos falar do nosso país. No Rio de Janeiro, né? A crise impera. Policiais civis sem receber, eu sei. Bombeiros, funcionários públicos, sem receber, plano de saúde atrasado, eu sei. Mas tem pessoas ficando bilionárias com a crise. É verdade. Agora, Deus só dá aonde a gente consegue administrar. Porque ele diz no Salmo 113, se eu não me engano, Salmo 103, não sei, ele diz, ele conhece a sua estrutura e lembra-se que somos pó. É melhor chegar rico no inferno ou pobre no céu? Ali, claro que é pobre no céu. Então, se ele te deu até agora aí, é porque você pode suportar. Mas, pastor, eu vou morrer aqui, depende de você, você que pode definir isso. Você pode fazer diferente, você pode organizar sua vida espiritual e falar assim, por mais que eu engrandeça em meio à sociedade, por mais que eu enriqueça em meio às pessoas, eu posso continuar fiel a Deus. Glória a Deus. Amém? Amém. Mas para isso você tem que estudar, tem que se qualificar, tem que treinar, tem que se preparar. Ezequias, ele chama os sacerdotes. Ele fala, sacerdote, eu conheço a lei. Eu conheço os mandamentos. Eu sei muito bem como funciona. Essa parte aqui eu não cuido. Essa parte aqui é com vocês. Imagina a lei do sacerdote. Porque tem pessoas que têm uma missão tão específica que se não cumprir a missão fica frustrada.
Eu estou falando para pessoas que nasceram para pregar o Evangelho, para louvar a Deus, para fazer missões, para ir nas comunidades, para fazer algum bem e benefício à sociedade, para o nome do Senhor ser engrandecido. Tem pessoas que não estiverem no seu quadrado, cumprindo o exercício regular da missão para o qual foi chamada, ela fica frustrada, ela fica decepcionada. Parece que tem pessoas hoje que vivem numa jaula, onde botaram, você só pode ficar aqui, delimitado nesse lugar, porque se crescer muito, desculpa, eu tenho que falar, se crescer muito, parece que o negócio vai ficar ruim pro meu lado. Meu Deus, o time é o mesmo, não é? O general é único, não é? O Senhor é um só, não é? Com certeza. Então entende uma coisa, se você cresce junto da igreja, e você está debaixo da visão e da cobertura espiritual do teu pastor, a tendência é todo mundo crescer junto. Para que existir revanchismo, brigas, por causa de placa? É verdade. O que eu vou falando é porque eu ouvi aqui de uma pessoa, porque eu já ouvi, infelizmente, isso de muitas pessoas, já passei por isso também. Tem líder que chega a falar, se sair daqui não tem salvação para você, não está abençoado. Mas quem morreu na cruz do Calvário foi ele? Foi eu ou foi Jesus? Jesus. Está pesado, né? Desculpa. Tá show. Meu amigo, vamos fazer aquilo que Ezequias fez? Vamos entregar verdadeiramente. Ezequias, ele vai lá e faz um concerto, depois de um concerto ele vai lá e faz uma aliança. Essa aliança só quebra se eu pegar o alicate e cortar. O inimigo não tem poder de quebrar essa aliança. Glória a Deus. Certo ou errado? Certíssimo. Amém. Graças a Deus. Eu que defino quebrar ou não. E ele faz uma aliança com o Eterno, com o Santo, com o Bendito, com o Todo-Poderoso, aquele que é e sempre há de ser, está aqui presente no nosso meio, representado pela presença do Espírito Santo. Glória a Deus. Ele fez Aleluia. aliança, maravilha. O povo observa, muito bom, as coisas estão mudando, apesar de muitos não verem. Só o fato de você já estar aqui, o Espírito Santo já está mudando algumas coisas na sua vida. Pensamentos no seu coração. A Bíblia diz, conhecereis a verdade vos libertará. A verdade liberta. E a verdade é Jesus. João 14,6, disse Jesus, eu sou a verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Aí Ezequias, ele vai chamar os sacerdotes, já tem minha hora? Ele vai chamar os sacerdotes, vai ter uma reunião com os sacerdotes, enquanto os militares estão lá brigando. Esse cara endoidou, estão metendo pau em Ezequias, tá? Não pensa que é fácil não, quando o líder toma uma decisão. Estão metendo pau nele lá, né? Estão lá criticando ele, mas quanto mais bate, mais cresce. É igual a Melete, já viu? Bate, cresce. Então, deixa meter o pau, não tem problema. Quanto mais fala, deixa falar à vontade. Ezequias está preocupado com as coisas de Deus. Então, é claro que você não pode se preocupar só com as coisas, você tem que ir para a batalha também, mas vai chegar, calma, eu vou continuar essa mensagem depois. Vocês vão, se quiser ter oportunidade de ouvir. Eu falo assim, olha, enquanto estão metendo o pau lá fora, vamos resolver aqui dentro. Entendeu? Amém. Está preocupado por quê com as pessoas que estão fora da tua vida? Que não fazem parte? Que vão ficar dando palpite, pitaco, opiniões? Deixa falar. A decisão é minha. Aleluia. Já decidiu? Maravilha. Deus é com você. Vem cá, o sacerdote. Vou sentar aqui. O negócio é o seguinte. Mudou agora. Fiz um concerto, porque eu precisava fazer um concerto. E gostaria que todo mundo fizesse parte desse concerto. Eu acredito que os sacerdotes vão ficar mega felizes. É porque estavam enjaulados, sem poder exercer o chamado. Já viu aquela pessoa que tem um chamado na tatriz? Está enjaulada? É verdade. Carcerada? Reprime ela, não pode assim, não pode assar. Dogmas, ritos, cerimoniais, humanos, enquanto a palavra de Deus é bem clara. Ai de mim se não pregar o Evangelho. Estou certo ou errado? Glória a Deus. Paulo falou no livro de Coríntios. Aí eles vão ficar felizes. Deve falar, Ravai, Shem Adonai, exaltam o nome do Senhor em hebraico e falam lá, ai meu Deus, Deus ouviu a nossa oração. Bendito seja o nome do Senhor. Aí fala, então eu vou cuidar disso aqui, eu vou cuidar dali, eu vou cuidar dali. Aí Ezequias, peraí. Agora, na verdade, para começar a pregar, eu continuo semana que vem, ficar tranquilo, só vou falar só essa parte. Ezequias vai ouvir o que o sacerdote vai falar.
O sacerdote fala, peraí. O sumo, né? O principal. Olha. Antes das pessoas entrarem no templo, ele já foi aberto. Isso é forte. Posso falar? Pode. Você quer ouvir? Só vou falar se dizer amém. Amém. Antes das pessoas congregarem aqui. Sabe o que eu falou? Tem que haver uma purificação. Glória a Deus. Glória a Deus. Tem que haver uma purificação. Aleluia. Mickey, vamos começar a purificar os utensílios. Porque os judeus tinham a seguinte prática, segundo alguns historiadores dizem. Antes de usar qualquer utensílio, mergulhava o utensílio em água corrente para que houvesse a purificação. E eles repetiram um ato feito há tempos atrás. Começou com os utensílios sagrados, fazendo o mínimo, purificando. Fizeram um por um. Por isso que João Batista é um revolucionário. No tempo da Nova Aliança, que é essa? Amém. Da mensagem, né? João Batista ficava olhando a voz que clamava no deserto, né? Enquanto muitos são ecos, João era a voz. Ele está lá no deserto clamando, e a história extra-bíblica diz que ele atrai 15 mil pessoas no deserto. Se for verdade, ele tinha uma unção forte. Aí João Batista, bacana, cerimonial muito bom, o cara vai comer. Não, peraí, vamos fazer a poblação, vamos fazer a imersão. Água corrente, porque água parada é água morta, na tradição. Vamos lá. Aí purifica o talher. Aí tem o prato, aí purifica o prato. Aí tem um copo para beber o vinho, purifica o copo. Aí João está olhando. A mão que purifica bate na esposa. Está A amarrado. boca que bebe fala palavrão. Misericórdia. Em vez de purificar objetos, vamos purificar as pessoas. E João começa a batidar Glória a Deus. no Rio Jordão. Aleluia. Aleluia. Ele dá uma revolução naquela época. Você entende isso? Aí eu vou trazer isso para os dias de Ezequias. Ele purifica o templo, ele purifica os utensílios e ele se purifica. Glória a Deus. Não existia o batismo Louvado naquela seja o nome do da Senhor. forma como João fez. Mas eles tinham um ritual, não vou nem entrar nesse ponto, mas eles tinham um ritual de purificação. Agora eu quero trazer para agora. Você sabe o que é purificação? É limpar aquilo que está sujo. Aleluia. É varrer aquilo que está entulhado. É tirar aquilo que fede. E eu vou terminar aqui dizendo para você. Tem áreas da minha vida que eu preciso purificar. Glória a Deus. Mas o Senhor é pastor, eu sei. Mas eu estou em processo de santificação. Glória a Deus. Uma das maiores falhas de qualquer líder é não identificar que ele precisa se aprimorar e melhorar a cada momento. É Qualquer verdade. serviço. Porque senão ele se autodenomina perfeito. Eu preciso purificar áreas da minha vida. No plural, tá? E eu tenho certeza que qualquer ser humano mortal, antes de atingir a imortalidade, precisa purificar alguma coisa. Você já viu aquela pessoa que fala, pastor, nunca menti. É. E o que Paulo falou em Romanos? Seja Deus verdadeiro e todo homem é mentiroso. Beleza, né? Ok, tá bom. Tem até cara de bobo, assim, deve ser fácil bobo, assim. Beleza. Eu trabalho de acordo com o que as pessoas falam, mas eu tomo atitude com base no que Deus fala no meu coração. Glória a Deus. Aí tá, ok.
não tem que melhorar aqui, mas tem que melhorar em outra coisa lá. E às vezes a gente precisa ser despertado. Para quê? Para Deus guerrear por nós, naquilo que nós não temos força para guerrear. Só para você ter noção, 185 mil pessoas ao redor de uma cidade. Qual é a probabilidade? Não estou falando da Jerusalém nova, não, estou falando da moderna, não, estou falando da antiga. Pequena. Qual é a probabilidade? Perder a guerra. Quem disse que você vai perder? Glória a Deus. Glória a Deus. Você acha que Deus te trouxe aqui hoje à toa? Não. Tem uma condição. Do pastor? Não. É essa. Conserto. Aliança. Aleluia. Purificação. Glória a Deus. É você que vai decidir. Eu já decidi há muito tempo. E continuo decidindo a cada dia. Quando eu olho uma oportunidade que eu sei que vai me tirar da purificação, eu luto com todas as forças para vencer. Se porventura eu falhar, eu vou chegar em casa, vou orar, vou pedir perdão a Deus, e vou pedir uma nova chance. Sendo certo que cada atitude errada traz consigo consequências, e dependendo da atitude, as consequências são muito sérias. Não sei quais são as consequências que você vive hoje por causa de atitudes falhas no seu passado, mas é uma coisa que eu posso te afirmar com veemência. Tem solução. Glória a Deus. Depende de você, depende de mim. Se você está disposto, não precisa vir aqui na frente não. Se você está disposto agora, no seu lugar, e mudar isso orando sozinho, fique de pé, porque eu já estou de pé, porque eu faço parte dessa pessoa. Glória a Deus. E eu vou orar. Eu vou pedir primeiro para você orar. Logo em seguida eu vou estar orando pela sua vida. Eu acredito que Deus não te trouxe aqui. Talvez Amém. você tenha vindo aqui. Eu vou orar por você que me segue nas redes sociais. Você pode encerrar o vídeo, por favor. Não se preocupe, cada nome que foi colocado aí eu vou estar orando também. E eu